Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana, não é? E muita coisa para a gente comentar, aliás, fazer um balanço até do que andou rolando aí no final de semana em termos de televisão, de programação da TV. Claro que a gente tem que abrir falando do jogo, dos pontinhos do Silvio Santos, com a participação muito especial da Eliana, porque o papo ali rendeu, né? Foi muito divertido, na verdade. E a história do Silvio ficar beliscando o bumbum das convidadas, como é que é isso? Quem explica isso, né? Muito engraçado. Ele falou, inclusive, do adiamento do casamento da filha dele, da Patrícia Bravanel, né? E com o Fábio Faria. E aí ele falou, e aí, o seu marido tá te enrolando? Ela falou, não, sou eu que estou enrolando ele. Mas confirmaram no meio dessa brincadeira toda a data do casamento para o próximo mês de novembro, como todo mundo já tinha publicado aí na semana passada. E a Eliana, que ele achou que ela estava livre, desimpedida, e ela falou, de jeito nenhum, tô namorando. E a conversa foi assim e foi ficando muito divertida, na verdade. Olha, tá aqui, inclusive, no site TV Foco, todo o papo que eles tiveram. Se você não viu, tá linda a Eliana, né? E ele acha mesmo, antes de anunciar a entrada da Eliana, ele falou, ela vem aí sempre muito bem vestida, muito bonita, como sempre, muito elegante, como sempre. Ele cobriu a Eliana aí de elogios. Olha, se bem que se ela vier sem se pentear e se vestir, também não faz mal, porque a beleza dela aparece de qualquer maneira, elogiou o Silvio Santos. Entre os assuntos, eles discutiram preços de sapato, porque ainda veio aquela história do Silvio ser apaixonado por sapato, não gostar daquela sandália toda amarrada na perna da Eliana, que ele já tinha falado para ela no Troféu Imprensa também. E entre os assuntos, eles discutiram o preço dos sapatos e o relacionamento da Eliana, quando o Silvio perguntou se ela tinha um velhinho na vida dela. E aí foi muito engraçado, porque ela falou, não, eu tenho um novinho, eu não tenho um velhinho. Aí o Silvio falou assim, mais novinho não dá sapato de R$4.000. Vê se pode uma coisa dessa. E ela respondeu, mas o novinho dá outras coisas que o velhinho não dá. E todo esse tom malicioso foi percorrendo o papo aí do começo ao fim, né? Porque ela falou para ele, o meu é novinho, não é velhinho, viu? E ele diz, novinho não dá sapato de R$4.000, pode ficar tranquila. E aí é que ela respondeu, não, mas dá outras coisas que o velhinho não dá, devolveu a Eliana, que estava bem afiada no jogo dos pontinhos. Ele disse ainda que ela estava disponível, mas a loira negou. Ela falou, eu tô o quê? Não, eu tô namorando. Teve também o tempo pro apresentador fazer os seus elogios para Ellen Ganzaroli, a queridinha dele no jogo, né? E ele logo foi se declarando para ela. Ele falou assim, sabe que eu sonhei com você a noite toda? Não tô brincando, no meu sonho você estava muito mais linda, só que eu sonhei que você tinha arranjado um namorado e vinha me trazer o seu convite de casamento. Aí a Ellen falou para o Silvio, então era pesadelo, você quer que eu case? Respondeu ela. E ele falou, quero, mas antes eu vou te ensinar o que é lua de mel, brincou o patrão, que perguntou ainda sobre o casamento da Patrícia, que falou, agora vai ser em novembro. Aí o Silvio falou, o seu marido não tá te enrolando não? Ela, não, eu que tô enrolando ele, disse a filha. E o programa também contou com muita gente, né? A Nicole Balls estava lá, a Vanessa Mesquita no jogo das 3 pistas e por aí foi. Câmeras escondidas, os velhinhos que são bárbaros, todas essas coisas. Mas realmente, quando o pessoal diz que a Eliana estava afiada, ela estava mesmo, ela foi tirando de letra as brincadeiras, agradou em cheio, né? O Silvio estava, como sempre, afiadíssimo, pegando todo mundo desprevenido com as suas perguntas e com as suas piadas, e o papo rolou muito legal mesmo, foi um sucesso. Aliás, quem também foi sucesso? Olha, o Silvio, onde ele encosta a mão, aí explode, na verdade. Vocês viram o que aconteceu com a Thalita Zampiroli, né? A transex, que na verdade, transex nem é mais o que deve ser usado para como é que a gente fala? Caracterizar a Thalita, porque na verdade ela é uma mulher, ela fez a cirurgia, é assim que ela se sente, mas desde aquela história dela toda com o ex-jogador de futebol, aquela coisa, ela já vinha batalhando dela todos os dias, já fazendo programas de televisão, mas foi depois que ela participou do jogo das 3 pistas com o Silvio Santos que a Thalita explodiu, tanto que esse domingo ela estava de volta ontem
ontem ao SBT e com o Celso Portiolli, também fazendo o maior sucesso. Ela postou umas fotos bonitas. Olha lá, quem ele encosta a mão... Brincadeira, força de expressão, né? Mas é assim, ele dá uma colher de chá, elogia, faz um número legal e explode na verdade. Se ela souber segurar essa onda, vai ser muito legal. Foi a mesma coisa com a Suzy Pianista, a pena que ela não segurou muito a onda e assim como veio, explodiu por causa dele, o Silvio jogou a menina na mídia, ela acabou desaparecendo, mas com a Thalita não, com a Thalita a coisa tá sendo outra. E ontem foi pro ar justamente Dia das Mães e ela postou uma foto, deixa eu ver se eu tenho aqui, muito bonita, da mãe dela, só que a Thalita não tem mãe há 15 anos. E não é que a mãe era muito, ela, aliás, né, muito parecida com a mãe? Para variar, eu não vou achar, gente, mas depois que eu achar, eu mostro aqui para vocês. Deixa eu ver, tem uma série de fotos muito bonitas de mães e filhos, essa coisa toda, mas ela realmente muito parecida com a mãe dela, viu? Que também era uma mulher muito bonita. Depois eu mostro aí para vocês. Então tá aí a vez de Thalita Zampiroli, também graças ao Silvio Santos, na verdade, né? Falar uma outra coisa que também deu muito o que falar nesse final de semana, também por causa de Dia das Mães, foi a história do Jô Soares, né? Falando do atropelamento da mãe dele, quando ela tinha 70 anos de idade, num dia de chuva horrível, que não se via nada, ela foi atropelada por um táxi. Ele deu uma entrevista muito comovente, o Jô está numa fase de abrir o coração mesmo, né? Em função dos últimos problemas que ele passou em 2014, e ele deu uma entrevista no programa da internet do Marcelo Bonfá, um ping-pong. E aí foi que ele falou desse tipo de coisa. E ele falou que ele perdoou o taxista, porque na realidade foi uma fatalidade. Eles se reencontraram e assim, reencontro do destino. Ele um dia tomou um táxi que era esse taxista. E aí eles começaram a conversar e o cara de novo pediu zilhões de perdão, né? Zilhões de vezes ele pediu perdão, essa coisa toda. Foi muito comovente mesmo, e ele disse que estava perdoado, porque ele realmente não achou que o cara tivesse culpa. Naquela chuva horrível, com uma péssima visibilidade, né? Uma senhorinha de idade atravessa na frente, você não tem por onde escapar. Ele entendeu assim e ele disse que perdoou, realmente ele não guarda mágoas desse taxista e o coração dele ficou mais leve para que ele pudesse seguir a vida. Claro que ele nunca esquece da mãe, nem da maneira como ela morreu, mas ele não guarda mágoa, ressentimento de ninguém não. E depois que eu postei inclusive essa história dele no Instagram, eu recebi muitas mensagens de gente que perdeu parentes nas mesmas circunstâncias e que diz com todas as letras e fala, olha, eu não teria essa capacidade de perdoar com essa tranquilidade, com essa profundidade como o Jô perdoou. Talvez um dia eu chegue a esse nível, porque faz tempo que a mãe dele morreu, mas acredito que não. Então vai muito da maneira de cada um encarar uma tragédia sobre a sua vida, aceitar ou não, perdoar ou não, que sempre é de verdade o mais difícil. E isso ele conseguiu e é por isso que ele acha mesmo que ele seguiu aí em frente na vida dele. Bonito, bonito o que eles fazem. Se vocês puderem acessar no YouTube, é o programa Ping Pong do Marcelo Bonfá no canal do YouTube, né? Mais tarde a gente passa um trechinho para você que não está muito acostumado a lidar com a internet, você já assiste aqui um trechinho desse depoimento dele que realmente é bastante comovente, viu, gente? Vale a pena vocês conferirem aí. Ronaldo Fenômeno já tinha criado encrenca com a Daniela Sicarelli por causa da participação dele no CQC, no Falso ou Verdadeiro. Quando perguntaram se era verdade que ela tinha quebrado toda a casa dele lá na Espanha por conta, né, daquelas festas cheias de mulheres que os jogadores faziam naquela época e continuam fazendo até hoje. A Bruna Marquezine deixou do Neymar pelo mesmo motivo. Aí o que aconteceu? Ele disse que era verdadeiro e ela ficou muito brava, na verdade, né? Ela disse que era desnecessário, que ele invadiu a intimidade dela, que depois de tanto tempo ele não tinha que estar expondo esse tipo de coisa. E ela respondeu, a Daniela Sicarelli respondeu ao que o Ronaldo falou e foi tão rapidinho, nem foi assim uma coisa tão séria, mas ela não gostou. Então tá aqui, olha, segundo o site UOL,
uma semana depois, o Ronaldo Nazário confirmar em entrevista ao CQC que a Daniela Ciccarelli quebrou tudo na mansão onde ele vivia na Espanha quando eram namorados, ela contou a sua versão da história no programa que vai ao ar segunda-feira, ou seja, deve ser hoje. Também em entrevista ao quadro Verdadeiro ou Falso, a Ciccarelli foi questionada sobre a declaração e ela falou que só quebrou um ou outro objeto durante a briga, apontada como estopim para a separação do casal, que ficou junto de junho de 2004 até maio de 2005, quando anunciou oficialmente o divórcio, tá? O motivo da briga, ela disse que foi uma bobagem, e ela disse que na época ela descobriu que só ela levou muito a sério, ele que declarou isso aos risos, que foi uma bobagem, ela que levou a sério, mas para homem é sempre assim, eles aprontam, é uma bobagem, né? Ela que levou a sério. Na época ela deve ter levou mesmo, porque as coisas acabaram terminando entre eles. Agora é que eu acho que ela está levando a sério demais, depois de tanto tempo, uma declaração em que ele nem abriu, ele nem invadiu, ele só falou o verdadeiro. Ele tinha que falar se era falso ou verdadeiro. Ele não mentiu, ele falou o verdadeiro, era uma bobagem, ela que levou a sério demais. Mas, ó, isso já está valendo para a Ciccarelli, ela aparecer no programa e poder dar a resposta dela na verdade. Agora, uma outra coisa que me surpreendeu é que hoje, né, entre ontem e hoje, está todo mundo publicando que a mãe do filho do Ronaldo está trabalhando de manicure, de esteticista, né, esteticista corporal, numa clínica, num shopping lá no Rio de Janeiro, essa coisa toda. É a mãe do garotinho que ele reconheceu por último aí, né, depois quando o menino já tinha 7 anos, 8 anos, uma coisa assim, que a mãe entrou com DNA, reconhecimento de paternidade, e ele reconheceu mesmo, o menino é uma graça, ele é um pai super presente, o Ronaldo. E agora o que todo mundo estava noticiando, como se fosse um escândalo, tá aqui, olha, que mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, a Michele Umezu, ganha a vida como esteticista. Ô, gente, queria falar para vocês que trabalhar não mata ninguém não, né? Muito pelo contrário, o trabalho dignifica o homem, já diz o velho ditado. Qual a surpresa dela trabalhar? Porque ela é mãe de um filho do Ronaldo, ela vai viver às custas dele até a maioridade da criança. Muita mulher faz isso? Muita mulher faz isso. Muita mulher dá o golpe da barriga em famoso para passar um bom tempo na mordomia? Claro, existe, mas, sabe, a maior parte acredito que não. Boto fé nas mulheres que batalhem para criar os seus próprios filhos, claro que com a participação do pai, que também é responsável, ninguém faz filho sozinho. Ele está fazendo a parte dele, é o que ela diz. Ele dá a mesada do filho, ainda pediu para que ela deixasse São Paulo, fosse morar no Rio de Janeiro, que ele voltou para lá, para ele poder ficar mais perto e mais presente na vida dos filhos, e ela fez isso. E por ela fazer isso, ela está morando numa linda mansão, ela é uma esteticista que anda de carro blindado, coisa que as outras não fazem, ela ainda tem uma certa mordomia. Agora, viver do dinheiro dele, ela não quer. E eu acho isso bárbaro. Eu acho que ela está certíssima, eu acho muito digno. Vai trabalhar. Ela ganha o dinheiro dela, ela tem uma profissão, ela atende as clientes lá nessa clínica, horário marcado em casa ela também vai, precisa marcar na agenda dela. Quer dizer, ela tem um padrão de qualidade para o trabalho dela, ela ganha a vida dela assim. Se de repente o Ronaldo não der mais nem um tostão para o filho, claro que nunca vai acontecer, a gente está falando do improvável, só como exemplo, ela teria como sustentar o filho, ela teria, como ela sustentou sozinha até os 5 anos de idade. Então, por que esse escândalo? Nossa, ela está trabalhando num salão, maravilha. Como ela, milhares de outras fazem a mesma coisa e ganham o seu próprio dinheiro, e se precisar sustentar o seu filho sozinha, elas sustentam. Então, parabéns aí para a Michele, que realmente não se deixa, né, pegar e ficar vivendo a mordomia só porque teve um filho de um cara que ganhou muito dinheiro, que é rico pra caramba, que é milionário pra caramba. Então é muito legal, esse dinheiro é do filho, não é dela. Ela tendo um dinheiro para dar uma vida para lá de confortável para o filho, ótimo, maravilha. Mas que ela quer ter o dela sem depender de homem nenhum, maravilha também. Aliás, eu acho nota 10. Então não vem com essa, por quê? Por quê? Porque ela é digna, porque ela é independente, porque ela vai à luta mesmo. E é isso que toda mulher tem que fazer, tá certo? Bom, outra coisa aqui que eu acho importante a gente falar, deixa eu ver aqui.